Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Feliz Páscoa novamente a você. Nós estamos celebrando a oitava da Páscoa e hoje, segunda-feira, dia 21, nós estamos dentro desse período como se fosse um único dia de Páscoa. Desde ontem, domingo, até o próximo domingo, nós celebramos o único dia da ressurreição do Senhor. E dentro dessas alegrias pascais, nós queremos meditar com vocês, prosseguindo o nosso caminho, meditar sobre o livro dos Provérbios, os benefícios da sabedoria que se encontra, esta seção que se encontra dentro do prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos desta obra. Assim diz em Provérbios capítulo 2, versículo 15: cujos caminhos são tortuosos e cujas sendas são sinuosas. Um caminho tortuoso aqui, o autor do livro dos Provérbios, ele quer nos dar a ideia de um caminho em que há um desvio, um caminho em que não há uma direção que se segue até o destino de acordo com o destino desejado, né? Que não se segue até o destino que se tem como meta desde o princípio do caminho. Mas há um desvio, há um desvirtuamento. E sendas sinuosas também está se referindo a um desvio, mas algo abrupto, algo inesperado, algo que acontece ali no meio do caminho, de forma que não se esperava, não se previa esta mudança. Pois bem, a sabedoria, ela mesma é um caminho traçado por Deus para nós, um caminho que é um caminho reto, é um caminho que nos leva diretamente para a meta, que é o próprio Deus. E este caminho que nós percorremos, neste caminho que nós fazemos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito do Cristo ressuscitado, nós somos chamados a viver na fidelidade a Deus e, consequentemente, nós nos libertamos de tudo aquilo que é tortuoso, de tudo aquilo que nos desvia da vontade de Deus. E esta deve ser a nossa oração, o nosso pedido. Senhor, dai-nos a sabedoria para fazermos a vossa vontade, para praticarmos a justiça. Tal como rezou Salomão, pedindo a Deus a sabedoria. Para se manter fiel a Deus, para se manter na constância a Deus. Isso significa dizer que o sábio não vacila? Não, não significa dizer isso. O sábio é homem, é ser humano, e ele tem seus momentos em que ele se sente fraco, em que ele se sente incapaz. Ele sabe disso, e ele sabe que no final das contas ele é fraco, que ele é incapaz. Mas o sábio confia na mão estendida de Deus. O sábio confia na mão do Senhor que o sustenta. Então o sábio se vê de pé porque ele tem a plena consciência que Deus o ouve. E toda vez que ele clama a Deus, que ele pede a Deus para levantá-lo, para poder prosseguir o seu caminho, para que Deus venha com ele, ele tem a certeza de que o Senhor está com ele. O sábio age como nós vimos no Evangelho de hoje, no Evangelho da segunda-feira, a ressurreição. Ele age
como as mulheres que obedecem à voz do Senhor e vai anunciar aos irmãos a ressurreição do Senhor. É deste modo que ele age. Ele age, portanto, confiante. Ele tem a certeza de que Deus está com ele e de que vale a pena seguir as ordens de Deus, não se desviar dessas ordens. É desse modo que o sábio age. E se ele é livre dos caminhos tortuosos, das sendas sinuosas, isso significa dizer que o sábio, ele não só não pratica o mal, que ele não só é livre do mal, mas ele também denuncia o mal que está fora de si, fora dele mesmo, que não está nele. Ele luta contra o mal que tenta vencê-lo dentro dele, e ele vence pela graça de Deus, mas ele também denuncia tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que é contrário à vida verdadeira que vem de Deus, tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. O sábio, portanto, ele, além de anunciar a vontade de Deus, ele denuncia todo o projeto do mal que se levanta contra o reino de Deus, contra os valores do reino de Deus. Então, o sábio, além de buscar manter a fidelidade a Deus, ele é alguém que luta pela causa de Deus. Lembremos-nos aqui que o zelo é uma virtude que está presente no sábio. Nós meditávamos sobre isso há alguns dias. Então, se ele é zeloso, ele luta pela causa de Deus. Então, o sábio, por exemplo, ele não só não comete a injustiça, além de não cometer a injustiça, ele denuncia a injustiça que é praticada por outros. Ele defende quem é vítima da injustiça, ele se põe do lado de quem é vítima da injustiça e ele luta para vencer a injustiça que está no mundo. O sábio, portanto, ele não é alguém que está de forma passiva neste mundo, mas ele está para fazer a vontade de Deus de forma ativa, porque ele compreende que o projeto de Deus não diz respeito somente à sua vida. Qual é o projeto de Deus para mim? Mesmo ele meditando sobre o projeto de Deus para ele entende que o projeto de Deus para ele, para o sábio, é algo muito mais amplo que diga respeito somente à sua pessoa. Ele difunde a sabedoria divina, ele difunde a justiça divina, ele difunde a verdade de Deus e, ao mesmo tempo, ele luta no mundo contra a loucura. Ele luta contra a loucura que é o oposto da sabedoria, a insensatez que é o oposto da sabedoria. Ele luta contra as injustiças, contra os sistemas injustos. Ele luta contra tudo aquilo que é contrário à bondade divina. Ele luta contra o mal. Então ele não está de forma passiva, ele está de forma ativa, lutando pelas causas de Deus. É bem verdade que ele vai compreender que muitas vezes nessa luta, a luta consistirá não em falar algo. Às vezes a luta consistirá em silenciar. E só falar na hora correta. E só falar na hora que ele percebe por um instinto divino, por uma inspiração divina, ele percebe que aquela fala vai ser de proveito para a salvação de todos, ou de, no mínimo, de todos aqueles que se deixarem ser tocados pela graça divina naquela situação. Então o sábio, ele percorre o caminho da retidão, ele não se desvia, mas além de não se desviar, se ele vê algum desvio, é aquele que coloca uma placa para os demais transeuntes, para os demais que estão prosseguindo a viagem. Cuidado!
engano. Ele vai dizer que aquele desvio, ele vai mostrar que aquele desvio se trata de um não caminho. Se trata de um caminho que leva para a morte. Então ele vai indicar, ele vai colocar a placa, ele vai lutar para poder o mal não conseguir o seu intento. Para fazer com que mais e mais pessoas conheçam a Deus, amem a Deus, sejam preenchidos da sabedoria divina e possam viver também na fidelidade a Deus. Que o Senhor, portanto, nos livre dos caminhos maus, dos caminhos tortuosos, das sendas sinuosas, que nos mantenha na fidelidade do caminho reto e que nos ajude também a denunciar as estruturas de pecado, as estruturas que nos afastam de Deus, que afastam os irmãos de Deus. Que nos ajude também a sermos instrumentos de Deus para mantermos os irmãos, para ajudarmos os irmãos a se manterem, melhor dizendo, no caminho reto, no caminho cuja meta é Cristo. Que o Senhor assim nos ajude e nos faça sermos verdadeiramente sábios aos seus olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.